Olá, pessoal. Boa noite. E a gente está aqui para uma maratona de lives, né? E eu convidei algumas pessoas que vão nos ajudar aí nesse processo. A Alessandra já está por aqui. Vamos aguardar o pessoal ir chegando. Feliz da gente poder iniciar esse momento. E aí, Boa noite, tudo bem? animado? Tudo ótimo. Estreando por Isso aqui, aí. né, João? Nosso projeto Setembro Amarelo. Vamos lá receber nossos Claro. convidados. Vamos aguardar a galerinha chegar. E aí, Boa tudo noite. bom? Tudo Boa bom, gente? Boa noite. noite. Estão escutando direitinho? Tô te ouvindo bem. Tudo certo? E aí, Alessandro, me conta como é que você tá? Tô bem por aqui, ansiosa para dar um start aqui no nosso projeto, né? Acho que vai ser um mês aqui muito rico para gente pensar em vários aspectos ligados à questão do Setembro Amarelo, né? Uhum, verdade. Vou aceitar a Joyce aqui também. Pode aproveitar e agradecer logo, fazer meus agradecimentos. Pode, claro. Gente, ó, eu queria agradecer muito a iniciativa de vocês, estar aqui presente nessa estreia, né, de hoje, dessa primeira live de uma série aí, dessa iniciativa tão boa. Assim, não tenho como expressar. Eu acho que a gente está fomentando discussões aqui nessas lives, né, interdisciplinares, e a gente está conseguindo formar opinião, que é o mais, que é o principal, né, para a gente mostrar para a sociedade civil que tem pessoas que estão se preocupando com a comunidade LGBTQIA+, que tem pessoas de diversos segmentos da sociedade se preocupando. Então, em nome da OAB, do Espírito Santo, eu queria agradecer a vocês do ramo da psicologia, da área da saúde, aí, ter convidado alguém do direito para a gente tentar trocar ideias sobre esse assunto tão importante, que é o suicídio, né, da comunidade LGBTQIA+. Imagina, Leandro, é um prazer ter você aqui, né? Eu acho que quando a gente consegue expandir esse diálogo, quando a gente consegue unir diferentes áreas de atuação, todos nós temos muito a ganhar com isso, né? Então, o seu nome logo me veio à cabeça, assim, quando a gente estava ali seguindo, elaborando a temática, né, das lives e tentando dividir os subtemas ali, então logo veio assim o seu nome. Eu sei que você é atuante, né? Que você está aí à frente de muitos trabalhos também, então tenho certeza que isso aqui vai ser muito mais rico porque você está aqui. Tá vendo? Oi, Joyce, seja bem-vinda. Ei, pessoal, boa noite. Vocês Boa conseguem me noite. ouvir? Agora sim, porque a gente não estava conseguindo te ver, aí saiu aqui, entrou novamente. Que legal. Bom, gente, é muito importante, né? Eu vou me apropriar da fala do Leandro um pouco. É muito importante que a gente fale sobre esse tema, porque ele se desdobra em muitos outros fatores, para além da psicologia. A gente vai no direito, a gente vai na área social, nossa saúde pública. Então, a gente precisa ouvir diferentes profissionais sobre esse tema e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter recebido esse convite do João. E é isso, vamos contribuir para a gente conseguir trazer esse tema tabu para ser mais simplificado possível, para que atinja especialmente hoje a comunidade LGBTQIA+. A gente vai começar apresentando os respectivos currículos, né, dos nossos convidados. Eu vou ler o da Joyce, João apresenta o Leandro, né? Até para o pessoal que vai assistir depois aí se situar na nossa conversa. Bom, a Joyce Santos Firme, né? Ela é psicóloga e psicanalista. Ela estuda a conexão entre música e psicanálise. Ela faz atendimento clínico particular
ela também trabalha com estudantes dos últimos períodos da faculdade de psicologia e acompanha o processo de transição aí entre o fim da faculdade e o início no mercado de trabalho. E, além disso, ela atua num coletivo de atendimento voluntário, psicológico e jurídico para a população LGBTQIA+. E também na comissão LGBTQIA+, do CRP. Muito Tá tudo bem. certo, Joyce? Faltou alguma coisa? Entendi. Bom, o doutor Leandro é advogado, é membro da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB do Espírito Santo, é presidente da Comissão dos Direitos da Diversidade Sexual e de Gênero da 6ª Subseção de Iguaçuí, é pós-graduado em Direito Processual Civil e também em Direito Tributário. Deixa eu só aceitar aqui a Joyce novamente. É psicanalista, com interesse em atuação nas práticas mediadoras e colaborativas através dos estudos psicanalíticos aplicados ao direito. Também é militante na área da diversidade, na área da sexualidade e gênero e também na área notarial e registral. Então, podemos iniciar o nosso diálogo, assim. Acho que a gente pode começar com a fala da Joyce, né? E aí a gente vai intercalando aqui e conversando. Bom, gente, acho que agora deu certo. Eu saí algumas vezes, mas deu certo. Eu não estava vendo vocês. É bom ver esse pessoal chegando, o pessoal colocando algumas informações aí, interagindo com a gente. Eu, inclusive, peço, João e Alessandra, qualquer pergunta que surgir para vocês me falarem depois. Eu preparei um material, então, algumas vezes dar uma lida para a gente falar de dados, porque falar de suicídio é um assunto pesado, importante e que faz parte da nossa sociedade. Nós, da psicologia, faz parte, muitas vezes, do nosso dia a dia, lidar com esse assunto, lidar com o que perpassa até chegar nesse assunto. E eu acho que quando o psicólogo e psicanalista falar o que é suicídio, né? A gente precisa entender que muitas vezes é um assunto romantizado. Muitas vezes, por ser um tabu, muitas pessoas trazem como uma proposta de cuidado, como algo romantizado, como algo que está no sagrado, mas isso é parte, sim, e infelizmente, do quantitativo volumoso no mundo hoje, que é o suicídio. E do que se trata? O que é suicídio? É alguém que comete um assassinato a si mesmo, a sua própria vida. E esse ato, ele muitas vezes busca findar uma dor, acabar com algo que já tem um tempo que está incomodando, que está doendo. E é importante a gente dizer que isso não é um sofrimento que veio naquele dia, por uma decepção, por uma demissão, muitas vezes por uma discussão que traz uma tristeza, não é isso. O suicídio, ele vem a partir de uma dor. E aí eu lembro de uma expressão que é um bode na sala. Como se você tivesse um bode na sala. Você precisa tirar aquele bode da sua sala. Porém, com o suicídio, o bode é a própria vida. Você não tira só o problema. Aquilo vai com você. Então é importante que a gente entenda essa diferença entre uma melancolia, entre uma dor profunda de algo que perpassa e acompanha. Muitas vezes a pessoa, em momentos de alegria, continua sentindo aquela dor. Em momentos de superação de situações, de promoção no trabalho, ela continua sentindo algo que ela não sabe o que é. Que muitas vezes dói, independente do que aconteça do lado de fora. Aquela dor a acompanha. E isso vem também, muitas vezes, por fatores que estão dentro, mas que o social contribui. Muitas vezes a situação econômica, muitas vezes questões habitacionais, de saúde, que é o caso do suicídio. O suicídio hoje é um caso de saúde pública, também pelo quantitativo, mas também pela seriedade que isso é, e pela necessidade da saúde olhar para esse tipo de sofrimento que finda a vida de uma pessoa. Seja na idade que for, é importante que a saúde pública esteja atenta e tenha políticas de prevenção a esse momento.
E nesse sentido, até que se chega ao suicídio, muitas vezes existem como se fossem etapas. Para as pessoas que estão em volta, que estão aqui assistindo a gente, que possam ter pessoas próximas que estão em algum tipo de sofrimento já há algum tempo, existem ideações, ideias que surgem a respeito de tirar a vida. Existe um pensamento de, será que a minha vida vale aqui? Será que se eu não existisse seria melhor do que eu estando aqui? Existem gestos, ameaças, até que se chega à tentativa do suicídio. E esse comportamento, muitas vezes, ele vem na tentativa de uma autodepreciação, um corte, as situações autodestrutivas que você se coloca. Muitas vezes, para a gente consegue notar no visual, as automutilações, mas muitas vezes a pessoa se coloca sempre numa situação de se isolar. Comportamentos que muitas vezes, por exemplo, num dia de sol, todos vão para a praia e sempre, sucessivamente, aquela pessoa prefere ficar sozinha. Ela não consegue dar conta da alegria, ela não consegue dividir, conversar, e ela se fecha sucessivas vezes. Lembrando sempre que não se trata de hoje eu não quero ir à praia, no exemplo que eu dei. Se trata de nunca quero sair de casa, nunca vejo alegria em conversar com alguém. E isso pode, ou não, mas isso pode ser, sim, um comportamento a se ter atenção, a conseguir olhar para aquela pessoa de uma forma a entender que pode ser um comportamento depressivo e também pode gerar esse pensamento suicida. E aí eu trouxe alguns dados para a gente, que são dados reais, muito significativos e muito sérios. No mundo, a cada 40 segundos, alguém comete suicídio. Então, enquanto eu falei do dado que a gente tem na OMS, de 2014, quantas pessoas já não fizeram um ato? No Brasil, nós estamos, infelizmente, no 8º lugar dos países entre o quantitativo de pessoas que cometem suicídio. Nós estamos na lista do top 10, infelizmente, de países com mais volume de pessoas que cometem suicídio. No Brasil, por dia, 32 pessoas cometem suicídio. E aí, numa faixa etária, para a gente conseguir entender um pouco os fatores que podem desencadear a esse momento, adolescentes de 13 a 17 anos, o suicídio está entre a terceira maior causa de morte. De 15 a 44 anos, é a 6ª maior causa de morte no Brasil. E isso, as tentativas, se a gente for entender, pessoas que tentaram cometer suicídio e não tiveram êxito no ato, essa estatística aumenta 10 vezes de pessoas que tentaram e que, felizmente ou infelizmente, não conseguiram efetivamente o suicídio. E aí, como falar sobre esse tema para a comunidade LGBT? E aí, por que ter essa especificidade nesse tema? Bom, primeiro eu queria falar o que é LGBT para o nosso público, para a gente conseguir caminhar junto nesse bate-papo. Bom, L de LGBT significa lésbicas, são mulheres cis, que se identificam enquanto mulheres, que sentem atração apenas por outras mulheres. O G de pessoas gays, homens que sentem atração apenas por homens. Bissexuais, pessoas que sentem atração por homens e mulheres. O T é de travesti e trans, que são pessoas que têm a genitália do seu sexo biológico, que se transvestem do sexo oposto, e pessoas trans que se identificam com o sexo oposto à genitália biológica do seu nascimento. O Q vem de queer, que refere-se a pessoas que, entre aspas, transitam entre de gênero. A intersexualidade, que é um pouco parecido também, de pessoas que se identificam
no mesmo momento de diversos tipos de identidade de gênero, e o assexual, que são pessoas que não praticam, não sentem atração sexual por nada, nem ninguém, e o mais, que configura as demais representações, como a gente vê algumas pessoas famosas já trazendo esses elementos do não binário, uma pessoa não binária. Dentro do pansexual, esse mais representa tantas outras configurações do desenvolvimento da sexualidade. Porque eu estava vendo aqui, se a gente fosse falar da sigla toda, do tamanho, LGBTQ2QQIAAP, seria a sigla completa a tratar das diferentes formas de identidade de gênero e orientação sexual. E essa forma da gente diminuir colocando LGBTQIA+. E aí, como que a gente vai falar de suicídio para essa população? Primeiro, algumas pesquisas mostram que adolescentes gays são 5 vezes mais propensos a tentar suicídio do que adolescentes heterossexuais. Adolescentes que estudam em locais que são aceitos enquanto gays, lésbicas, têm 25% menos probabilidade de cometerem suicídio. Pessoas da sigla LGBT têm 3 vezes mais propensão a pensar em suicídio e 5 vezes mais chance de tentar, de fato, o suicídio. Então, pelo que a gente percebe, a população LGBT tem uma presença maior em ideias, pensamentos e atos suicidas. E a gente precisa perguntar o porquê. O que acontece com essas pessoas que elas estão mais próximas a cometer suicídio? E eu preciso citar um pouco mais. Dentro da comunidade LGBT, a gente tem pessoas PCDs, pessoas que também têm algum tipo de deficiência e que, assim como as pessoas que não são da sigla, também lidam com um tipo de solidão, um tipo de segregação, inclusive, por serem pessoas PCDs. E também é importante a gente conseguir lembrar do aspecto da cor da pele dentro dessa solidão, dessa segregação, inclusive dentro da comunidade LGBT. Então, são camadas de solidões, se é que a gente pode dizer assim, que faz com que a gente entenda, que a gente consiga entender por que a comunidade LGBT está tão propensa ao suicídio se comparado à população heterossexual e cis. Bom, e aí eu listei alguns fatores para a gente pensar e tentar fazer um bate-papo aqui a respeito. A vergonha, muitas vezes, é um fator com que a pessoa não goste ou não queira lidar com a sociedade. A depressão, que também perpassa a comunidade LGBT enquanto causa da de suicídio. Muitas vezes, a pessoa que está no contexto de comunidade religiosa, ela enfrenta, sim, preconceitos que a isolam ou que fazem com que ela se esconda ao ponto de não ser quem ela é. E pode desencadear, assim, pensamentos e ideias suicidas. A família, enquanto medo de frustrar a família por ser da comunidade LGBT. A falta de apoio espiritual, portanto, porque sim, a gente precisa entender que as pessoas da comunidade LGBT são pessoas que têm sua espiritualidade, que buscam seguir as suas questões religiosas, as suas crenças, para desenvolver isso, e muitas vezes não encontram esse apoio. E aí a gente, volta e meia, a gente que trabalha na clínica, nos atendimentos, a gente ouve, não posso mostrar quem eu sou. E aí você vai mostrar o quê? Se você não pode mostrar quem você é, você vai fazer o quê? Mostrar quem eu sou Joyce. Não posso mostrar que eu sou Joyce. Quem que eu vou mostrar? E aí isso gera uma exclusão social e familiar. Portanto, para que se habite naquele ambiente familiar e social, não podendo ser quem sou, eu vou me excluir, vou me esconder. E o medo da rejeição. E, recentemente, a gente tem um senador do Espírito Santo, que um deles, né, o Contarato,
que ele é assumidamente um homem gay, ele é um homem homossexual, ele é casado com 2 filhos, e ele ele faz um relato de como foi difícil para ele adotar duas crianças, que ele é pai de 2 crianças, com dupla paternidade na certidão. E aí ele faz uma fala muito interessante. Ele não entende que a comunidade LGBT, que ia mais, é minoria. Ele fala que é uma maioria minorizada. E eu acho isso muito interessante, porque quando a gente fala de minoria, a gente marginaliza essas pessoas como se elas fossem exceção da sociedade. E não é isso. Porque isso é mais um fator que contribui para a segregação e que é um fator importante para que a gente pense que pode ser, sim, um desencadeador de ideação suicida, já que essas pessoas se sentem rejeitadas, se sentem aquém da sociedade, que isso, sim, pode levar a essa ideação. A solidão, muitas vezes, das pessoas, portanto, LGBTs que se sentem segregadas na sociedade, os obstáculos para viver, muitas vezes, com o companheiro, com a companheira. Muitas vezes a família não aceita essa pessoa, e aí é preciso entender como fazer para lidar com aquela pessoa que você ama, você quer construir uma vida a 2, a 3, porém, como fazer isso? E esses obstáculos, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, eles são de outra proporção, se a gente for entender a lógica heterossexual que a sociedade traz para essas pessoas, e o preconceito dentro da comunidade LGBTQIA+. O preconceito, muitas vezes, de cor, de peso, de padrões, e que dentro da própria comunidade isso acontece. E são, sim, fatores de possibilidade de ideação suicida. E aí eu queria agora pensar, enquanto psicóloga, falando com os colegas psicólogos, além do João e da Alessandra, outros colegas que estejam nos ouvindo, para a gente entender como que a gente recebe essas pessoas do nosso consultório. Eu listei aqui algumas possíveis fatores que podem desencadear o suicídio. Então, enquanto psicólogos, a gente pode ouvir esses fatores e entender a influência que ser LGBTQIA+, no Brasil hoje, é importante e acontece para que a pessoa tenha aquela ideia suicida. E aí eu sugiro a nós psicólogos o envolvimento e a atenção em locais, além da formação, que existem cursos, que existem pós-graduações, mas em locais onde a vivência de atendimento, de atenção é presente. Em coletivos, o próprio conselho de cada estado tem comissões, e inclusive aqui no Espírito Santo eu faço parte, sobre a comunidade LGBTQIA+. Então, é importante trocar essas informações, buscar ajuda e dizer que a gente não sabe também. Olha, eu não tenho competência para atender você, o que você me mostra, porém, é possível atender, essa pessoa pode atender, ou eu posso buscar um pouco mais me aproximar dessas questões que você me apresenta, porque quando a gente vai buscar um psicólogo em que ele não ouve quais são as diferenças de uma pessoa LGBTQIA+, no sofrimento que ela apresenta, a gente está contribuindo para que o problema dela aumente. A gente está sendo segregacionista e faz parte do nosso código de ética essa atualização. Então, eu preciso me referir aqui aos psicólogos que estão ouvindo a gente, que possam ouvir a gente em outro momento, a capacitação e a compreensão dessas formas de sofrimento da comunidade LGBTQIA+, no nosso trabalho. Não só no consultório, mas no hospital, quando a gente vai lidar na assistência social, quando a gente vai trabalhar numa unidade básica de saúde, que muitas vezes são lugares onde a pessoa ou tentou e não, infelizmente, ou não, como eu disse, a pessoa não foi a óbito, ou ela foi a óbito e a gente precisa lidar com a família, que também faz parte de falar do suicídio, a gente fala das pessoas próximas à pessoa que cometeu esse ato. Então, a participação ativa na sociedade, enquanto a comunidade LGBT, a formação, a escuta especializada, são fatores que previnem
o suicídio, que combatem ao suicídio. E aí a gente está falando especificamente da comunidade LGBT. E aí eu faço um questionamento, né? Quem está lidando com essas ideias suicidas, quem tá lidando com alguém próximo, ou mesmo esteja pensando nisso, está aqui com a gente, eu sugiro fazer esse questionamento. Do que se trata essa dor? O que eu estou sentindo aqui? Não de uma forma, como eu falei no início, romantizada. Mas está diferente essa dor, é uma dor que te acompanha. Essa angústia que você tá ouvindo, tente escutar isso. Veja o que isso pode te dizer. Ao ponto de que, se chegar uma não resposta, busque uma ajuda. Busque um psicólogo, busque atendimentos comunitários, muitas vezes que a gente sabe. Que a gente está passando por uma questão econômica muito séria no Brasil hoje. A gente tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. E o desemprego também é causa de ideação suicida e contribui, infelizmente, com o sofrimento que leva à possibilidade de suicídio. E é possível que você encontre acompanhamento gratuito. Alguns psicólogos, como eu, fazemos trabalhos voluntários em alguns coletivos. Outros psicólogos fazem uma flexibilidade de valores de atendimento para atender o público, porque a gente sabe da seriedade do valor do nosso trabalho também. E entenda, ao mesmo tempo, qual é a graça da vida. O que para você é interessante? O que você vê na vida que te alegra? É importante saber disso, porque muitas vezes é isso que vai te fazer olhar para você. Você gosta de música? Você gosta de cinema? Você gosta de conversar? Algo muitas vezes sozinho, no quarto, sozinha? Você prefere conversar com pessoas da comunidade LGBT para conseguir se abrir, para conseguir falar de um sofrimento? Busque esses coletivos. A Alessandra me apresentou, a gente tem também o coletivo Resisto, aqui no Espírito Santo. A gente tem a Associação Gold, que é uma associação que também tem trabalhos voluntários, especificamente para a comunidade LGBT, com atenção maior à população trans. Então, é possível que a gente busque, sim, o coletivo, os pares, e não há caminho mioso, que eu costumo dizer. É preciso buscar um atendimento, um acolhimento psicológico. O suicídio é uma questão muito séria, muito presente. Não é incomum. A gente tem dados aqui no Espírito Santo de lugares específicos que o índice de suicídio é muito alto. E isso a gente precisa olhar com cuidado, com ética, com profissionalismo. E enquanto comunidade LGBTQIA+, existem fatores específicos que levam com que essa população, infelizmente, tenha enquanto atendimento a gente precisa considerar para que a gente efetivamente faça uma política de prevenção e saúde pública. Eu acho que é um pouco aqui que eu posso encerrar para passar para o nosso lado direito aqui do lado. Obrigada, Joyce. O Jonathan fez um comentário aqui, né? Ele colocou que os dados são muito importantes, fez um elogio para você, disse que você é uma profissional e pessoa muito necessária, e pediu para a gente deixar a live salva. Então, as lives, o João vai salvar as lives, né? Vou deixar avisado já para todo mundo. E aí, posteriormente, a gente vai estar com as lives. Como é uma série, a gente vai organizar isso bonitinho, né? Numa sequência de 6 episódios, vai ficar salva lá no Instagram, no YouTube, né? Tanto dele quanto o meu. E aí depois a gente informa direitinho a vocês. Mas no primeiro momento, assim que a gente encerrar, vai ficar aqui também. Tá? Tem mais algum comentário aí, João? Não, com relação a isso, não. É mais o pessoal saudando a gente mesmo e dizendo que está sendo muito importante esse momento aqui. Jonathan, obrigada, viu, querido? Que bom. Bom saber. Essas trocas assim costumam trazer para a gente um sinal assim, né, de que a gente às vezes sente que está no caminho certo, né? É muito bom saber que podemos passar pela vida das pessoas e deixar um pouco de nós também nessa impressão, né? Nesse trabalho que a gente realiza com a coletividade, isso é muito bacana. Passamos então para o Leandro.
Pode ser. Leandro, como é que fica assim na sua percepção a partir disso que a Joyce trouxe para nós, logicamente, mas o que nós teríamos hoje de garantia de direito para essas pessoas? Então, antes de começar a falar dessa questão dos direitos, eu queria falar que minha pesquisa bateu com a dela, realmente. A comunidade LGBTQIA+, tem a ideação suicida, inclusive pesquisas feitas na Suíça e outros países, é 5 vezes maior do que numa pessoa comum. Então, isso bateu realmente. E queria também esclarecer que eu acho que, por ser uma live interdisciplinar, e por eu perceber que existem muitos psicólogos aqui nos assistindo, né? E saber também que desde 1990 para cá, ou seja, 10, 12 anos, que a homossexualidade, entre aspas, deixou de ser doença para a própria psicologia. Então, assim, a capacitação dos profissionais da saúde de atender um caso de urgência, né, de possível tentativa de suicídio de uma pessoa LGBTQIA+, realmente precisa de uma capacitação especial no sentido daquela pessoa saber de um contexto social, né, de ter uma consciência de que existe uma vulnerabilidade maior, de que existe um tato diferente com aquela pessoa. E eu acho que o que pode ser a causa realmente dessa ideação suicida exacerbada e dessa questão, né, tão delicada que envolve as pessoas LGBTs, que é o estresse crônico derivado de um contexto social invalidante. E o que eu acho que isso é desencadeado pela homofobia, não tem outra causa. Então, assim, existe um contexto social invalidante já por si que essas pessoas suportam dia após dia. E nós sabemos que no Brasil hoje é o país que mais existe um caso de homicídio, né, de pessoas trans, LGBTs, é o país que mais mata no mundo. Então, você imagina uma pessoa que é da comunidade LGBTQIA+, já saber dessa informação e já viver no Brasil. Isso já é impactante, né? Os discursos de ódio que a gente vê, que a gente já viu, inclusive, recentemente, de uma pastora aí nas redes sociais, não tem nem 15 dias ou um mês, um discurso de ódio, de intolerância, e que fere, né, profundamente, diretamente a comunidade LGBT. Então, assim, isso, dentre outras causas, causa essa vulnerabilidade maior, né? Mas em relação à parte jurídica, eu queria trazer boas notícias, não são más, ao contrário do que o João Paulo pensou. O que acontece? Existe uma omissão do Congresso Nacional em relação a criar leis, né, que possam garantir direitos a pessoas LGBTQIA+. A discussão toda é que mas não é justo que se crie leis específicas para LGBT, mas não existe leis específicas para idosos, não existem leis específicas para as crianças, para os índios, para vários setores da sociedade que existem vulnerabilidade. Por que não fazer para LGBTs? Né? Então, o que vem acontecendo é o reconhecimento dos direitos né, equiparados. Na verdade, não é nem que haja uma supervalorização de um direito em detrimento de outro. Não é isso. Não é que os heterossexuais têm menos direitos ou mais do que a comunidade LGBT. Mas, em virtude da vulnerabilidade dessas pessoas, trazer uma equiparação de direitos para que elas possam ter os mesmos direitos que a suposta maioria heteronormativa, né, cis heteronormativa. Então, o STF, o CNJ e vários juízes, magistrados de primeiro grau mesmo, vêm reconhecendo muitos direitos, né, na comunidade LGBT, como a possibilidade de trazer o companheiro ou a companheira como dependente no INSS para receber um benefício previdenciário, direito de expressão em bares e locais públicos, né, a sua afetividade, esse estabelecimento que não respeitar isso já caracteriza o crime de homofobia. Aliás, eu acho que o que vem transformando bastante também a nossa sociedade é a criminalização da homofobia que aconteceu 2 anos atrás, né?
em 2019 por ausência legislativa. Olha que absurdo. O STF teve que declarar que, por ausência legislativa, como ninguém legislou sobre isso, o crime de homofobia se equipara ao racismo. Então, a partir de 2019 para cá, quando atos efetivos de homofobia estão sendo penalizados, como essa pastora, por exemplo, que incitou, né, discurso de ódio, salvo engano, ela já está sendo processada criminalmente. Então, a partir do momento em que o judiciário vem punindo as pessoas efetivamente por crime de homofobia, a sociedade vem se transformando. E é nesse canal aqui que a gente está aqui agora no Instagram, através de uma live interdisciplinar, que a gente pode explicar para as pessoas, né, que o cenário está mudando, que mesmo com todas as dificuldades, a gente vem com uma ascendência dos direitos da comunidade LGBTQIA+, e isso traz um pouco de esperança, né, para as pessoas que vivem nesse contexto. Então, o meu recado é que estamos no caminho certo. Esse tipo de debate que nós estamos aqui, como a doutora Joyce falou, né, existem lugares específicos que a comunidade LGBT pode procurar, como o Resisto, e existe também, dentro do Poder Executivo Estadual, a Secretaria de Direitos Humanos, que existem políticas públicas estaduais aqui no Espírito Santo que primam por essa comunidade. Inclusive, uma das cadeiras dentro da Secretaria de Direitos Humanos Estadual é ocupada pela OAB. A OAB vem trazendo ideias, fomentando políticas públicas, inclusive somos referência no Espírito Santo em relação à carceragem LGBTQIA+. Aqui no Espírito Santo, os nossos presídios separam e respeitam, né, porque a maioria dos estados é tudo misturado, é aquela confusão. Então, nós somos referência, né, no sistema carcerário, por ajuda da Secretaria de Direitos Humanos Estadual, por ajuda da OAB. E também é muito importante falar que a OAB, enquanto instituição, ela está totalmente favorável à diversidade sexual, ao respeito pelas diversidades, né? A gente tem visto isso com atitudes concretas do presidente aqui do Espírito Santo. Aconteceu recentemente um caso de homofobia num restaurante na capital, aqui em Vitória, no Espírito Santo, né, que você está no Rio, né, Alessandra? Na nossa capital aqui, há 15 dias, há cerca de um mês atrás, aconteceu um ato de homofobia com agressões verbais e quase agressões físicas, e o presidente da OAB no dia seguinte já foi para lá com 60 advogados, ocupou o restaurante em nota de repúdio àquela situação. Então a gente percebe que a OAB tem se posicionado ativamente. Nós temos um projeto de selo da empresa amiga da diversidade sexual, que já está implantado, estamos já colocando em prática, que seria a OAB certificar que aqui dentro do setor privado a empresa está cumprindo com a diversidade sexual, está contratando pessoas LGBTQIA+. Então, esses projetos todos dentro da OAB também são notícias boas para dentro desse assunto aí, que eu acho que pode interferir numa sensação de mais bem-estar no que eu falei em relação às pessoas LGBTs já estarem em um estado de vulnerabilidade. Quando as pessoas se sentem que existem, né, amparo, elas estão vendo que outras estão comungando ideias com elas e tal, que elas não estão sozinhas, eu acho que isso é muito importante falar numa live, principalmente quando o assunto é suicídio. E em relação ao suicídio, que eu acho que provavelmente vocês devem falar com mais propriedade que eu, não é a vontade de tirar a vida, né? Não é a vontade de se matar, é a vontade de tirar aquela dor naquele momento, como se fosse aquela dor, parar aquela dor, fosse resolver o problema. E o que é essa dor, né? É o estresse crônico gerado desse contexto de invalidante que a comunidade LGBT vive. Então, eu gostaria de deixar um discurso de mais boa vontade, assim, de boas notícias, para que as pessoas possam ficar mais otimistas, que a comunidade LGBT possa contar com a OAB, possa contar com profissionais sérios da saúde como vocês, e que as pessoas possam
procurar saber esse contexto geral, principalmente psicólogos, outros profissionais da saúde, entender todo um contexto para que possa haver uma capacitação maior no atendimento da comunidade LGBTQIA+. Eu acho que é Tem isso. alguns comentários aqui. Eu acho que é legal a gente ler, se tiver alguma pergunta para vocês também. O Tiago colocou muito legal a iniciativa de vocês nesse projeto do Setembro Amarelo, que é um assunto de suma importância nesse momento tão delicado das nossas vidas. O Gervásio Neto colocou, e nesse Brasil atual, a questão da homofobia ganha contornos cada vez mais dramáticos. Com certeza. Ele também... Pode falar, meu. Eu acho que não é a causa primordial desse contexto aí invalidante, né, da sociedade. A gente precisa combater isso para que as pessoas possam se sentir mais acolhidas, né? A Adete colocou, é justo, sim, todos têm o direito de ser feliz, né? E eu acho que é o Tiago que colocou que a comunidade LGBTQI a mais teve uma conquista junto ao sistema prisional do Espírito Santo, que eu acho que é o que o Leandro falou, né? Que conseguiu uma unidade para as pessoas que se declaram gays, transexuais, entre outros. É o doutor Tiago, obrigado pela presença. E o Neto colocou uma pena que nem todos os estados seguem esse exemplo do Espírito Santo. Na esfera federal nem se fala, um retrocesso gritante. Então, elogiando as suas palavras, Leandro. Na verdade, nós temos muito que avançar, né? A psicologia, ela reconhece essa questão da homossexualidade como não sendo, né, doença, perversão, transtorno mental, nada disso, em 85, mas só em 99 é que isso é documentado de fato, né, com a publicação, e logo em seguida, também nos anos seguintes, são publicadas algumas normativas. O CFP publica também algumas resoluções orientando, inclusive, os psicólogos e psicólogas sobre o trabalho com essa população, né? Então, acho que é muito importante que nós olhemos para isso também. Que nós não fiquemos também só nesse discurso da população X ou Y. Eu acho que nós devemos acompanhar e acolher pessoas nas suas mais diversas formas de manifestação. Que a diversidade ou as diversidades, elas devem engrandecer, promover a vida, promover aquilo que somos, a nossa natureza humana, promover a humanidade que constitui, que faz de cada um de nós, né, a possibilidade de construir a nossa identidade, seja de gênero, mas a nossa identidade como pessoa humana, que perpassa as mais diversas esferas da vida. E nós devemos nos apoiar nesse sentido, que eu acho que é muito importante também. Nós, enquanto psicólogos aqui, mas também as outras abordagens, as outras profissões, as outras disciplinas, de poder abraçar e poder, de fato, acolher essa demanda, né, para que essas pessoas sejam, de fato, assistidas, sejam respeitadas. E o começo disso é comigo e com você. A gente não tem que ficar esperando o legislativo fazer alguma coisa, o judiciário fazer alguma coisa. Não. Eu tenho que começar a fazer a diferença no mundo a partir daquilo que eu sou. Essa é a ideia. Se a forma do outro se manifestar sexualmente me incomoda, eu é que preciso de tratamento. Por que eu tenho que me incomodar com a forma como o outro se posiciona sexualmente? Como o outro se reconhece, afeta aquilo que eu sou, então desculpa. Eu é que estou sofrendo um processo aí que eu preciso desconstruir. O pior de tudo, né, João Paulo, eu acho que é julgar também o caráter, né? De quem tem uma opção, uma orientação sexual diferente da que você tem,
E aí eu acho que é o pior tipo de homofobia, que mais fere, assim, lá na alma, fere na carne mesmo, é você julgar o outro que tem uma orientação sexual diferente, você já achar que ele não, o caráter, julgar o caráter da pessoa. Que eu acho que é o pior tipo de homofobia. A gente Exatamente. vive. A gente conseguir entender que muitas vezes a lógica que a gente vive nessa sociedade hoje, ela é uma lógica heterossexual, sim. E aí a propaganda dos Dia dos Namorados já fere porque ela não trata de todos os namorados. A propaganda de Dia das Mães, Dia dos Pais, já é para uma população heterossexual. Então a gente vai percebendo que o sofrimento, muitas vezes, ele é velado, ele nem é percebido. Ah, mas a família fez heterossexual que incomoda? Não. O que incomoda é só ter essa possibilidade de presentear uma pessoa só esse formato de família. Eu acho fundamental essa dupla entre psicologia e direito, porque o direito faz valer o direito que cada um tem. E não precisaria da lei para que esse direito acontecesse. O direito é para garantir. E eu acho que a representatividade das pessoas que estão no Senado, a OAB, inclusive, nesse exemplo que o Leandro trouxe, desse restaurante Vitória, o presidente da OAB fez uma fala importantíssima no restaurante, porque a pessoa foi presa, né, se eu não me engano, a pessoa que causou foi homofóbica, e isso é sim um exemplo de que a homofobia é crime, de que a lei se faz valer, para que a gente repense os nossos incômodos frente à diferença do outro. Muitas vezes é pela condição do outro que minimamente me causa incômodo para que eu não faça igual, porque é crime. Muitas vezes a pessoa não faz porque é crime, não porque compreende que existe diversidade. Então, se precisa da lei, a OAB tem feito a lei valer. Isso é muito legal, muito importante. Eu acho que, por mais que a gente tenha apontado aqui, né, um viés psicológico, até mesmo uma preocupação com a atuação nossa enquanto profissionais, né, o Leandro trouxe um viés do direito, mas eu acho que para a população leiga, né, se a gente consegue simplificar um pouquinho, é você se imaginar um pouco nesse lugar de dor que a gente falou hoje aqui um pouco, né? Então, você se imaginar se sentindo à margem da sociedade, você se imaginar com uma dificuldade muito grande de se reconhecer por conta de você entender que você vai ser apontado, né, que você vai sofrer uma represália, e muitas vezes você tem medo de como a sua própria família vai aceitar, e o quanto que é difícil quando a gente fala de pensar na possibilidade de desapontar as pessoas que a gente mais ama, né? Então a gente começa a materializar de alguma forma, se é que isso é possível, a dimensão que os sentimentos, né, eles tomam frente a tanto preconceito, a tanto apontamento, a tanto julgamento, né, e sofrimento não é algo que aparece num exame de imagem, por exemplo, né, se você quebra um pé, uma perna, você faz lá um raio-x e vê claramente a fratura, mas quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de dor, de emoção, isso não é tão claro assim, né? Às vezes a proporção da dor dessas pessoas que estão tendo que lidar com preconceito, com essa dificuldade de ter que buscar a própria lei para conseguir garantir os seus direitos, né? De ser minimamente respeitado ao querer, por exemplo, entrar num restaurante, né? Isso é tão brutal que é muito difícil aguentar esse fardo emocionalmente, né? E eu estou falando baseada na escuta, assim, na dor que as pessoas relatam dentro do processo terapêutico, do quanto é doído, né? Um processo de insegurança contínuo, de você tentar se aceitar porque o outro também não te aceita. Então, isso é uma dor que realmente é uma ferida na carne, né? Uma ferida em aberto ali. Então, é muito difícil. E aí eu acho que para a população em geral, né, se a gente pode falar de forma simplificada, é isso, é você se imaginar nesse lugar, né, de se ver muitas vezes à margem, apontado, de se ver nesse lugar da dor, de trabalhar a possibilidade de assumir aquilo que você é
como um lugar de desapontamento, muitas vezes, né, de ser abandonado, muitas vezes, deixado à margem da família, de você não poder assumir para sua família o seu companheiro, a sua companheira, e que eles possam participar da dinâmica da vida, né, dos momentos festivos, de tudo isso. Então, assim, quando a gente se imagina um pouquinho nesse lugar, eu acho que clareia, né? Pelo menos a gente consegue se aproximar um pouquinho, porque a gente nunca vai saber, de fato, É, a dor que dói no outro. ainda não existe um instrumento que é capaz de fazer essa mensuração. A gente está chegando no final, né? O papo está Pois é. ótimo, mas eu queria de verdade aproveitar esse momento, né, para poder agradecer a disponibilidade da Joyce de estar aqui com a gente, do Leandro também, né, a Alessandra, querida amiga, né, vocês são assim pessoas que, logicamente, por estarem aqui, têm um lugar de destaque no nosso coração. O convite não foi por acaso. Joyce, fica a admiração eterna que a gente possa desenvolver alguns outros trabalhos aí, se tudo der certo. Conta comigo também, tá bom? Eu acho que é importante a gente unir forças, né? Gostei da ideia desse trabalho social com as pessoas. Acho que é importante a gente poder desenvolver ações a respeito disso. Acho que isso é importantíssimo. Nós precisamos de mais gente assim no mundo, né? Alessandra, amanhã nós temos mais live, né? O que que a gente vai receber amanhã e qual o Pois assunto? é. Antes da gente deixar vocês dois fazerem aí o fechamento, eu vou aproveitar, já que hoje é a nossa estreia, para lançar aqui, né, as próximas lives e deixar o calendário. Bom, então na terça-feira amanhã a gente tem o segundo episódio da nossa série de lives e a gente vai falar do sentido da espiritualidade na promoção da vida. A gente vai ter o Gervásio Neto, que está aqui com a gente hoje, né, que ele é estudioso da doutrina espírita, e também a Nívia, que também está aqui. Ela é empreendedora, palestrante e estudiosa da fé católica, e a gente vai debater esse tema aqui em 4. Na segunda-feira que vem, no mesmo horário, às 20h30, a gente vai ter a temática do suicídio associada à questão dos transtornos mentais. A gente vai receber o Dr. Hilton Castro, ele é médico psiquiatra aqui em Macaé. Na terça-feira, dia 21, a nossa temática vai ser o suicídio frente ao diagnóstico de doenças graves. A gente tem a Vânia Tatagiba, que ela é psicóloga hospitalar e clínica, inclusive ela é psicóloga do Hospital Ferreira Machado, em Campos, e a Paula Bigui, ela é enfermeira. Na última segunda-feira do mês de setembro, a gente tem a temática do suicídio e o uso das redes sociais. A gente vai receber uma psicóloga também especial, ela é psicóloga escolar e psicóloga clínica, é a Engrácia Gabriel, que vai ajudar a gente a pensar sobre isso. E fechando a nossa série de lives, na última terça-feira, dia 28, eu e o João vamos concluir tudo que a gente ouvir, que a gente debater aqui, e a gente pensou num tema que vai seguir aí a questão do suicídio, da desesperança ao encontro do sentido de viver. Então é isso, eu deixo vocês se despedirem aí, e obrigada mais uma vez. 3 minutinhos cada um. Agradeço muito aqui o espaço de vocês, assim, eu fiquei muito feliz por vocês se debruçarem a fazer essa série, né, segunda e terça, toda semana, para a gente conseguir falar sobre um assunto que não é fácil falar, não é fácil ouvir, mas é necessário, é importante. Parabéns a vocês dois pela proposta, pelo trabalho. Os temas estão impecáveis, interessantíssimos. Espero poder estar aqui também assistindo nos próximos dias. Contem comigo. João, estamos aí, que a parceria se prolongue também. E eu quero deixar assim, uma lembrança, né? Assim, tem o CVV, que é um canal 24 horas, que funciona para acolhimento de pessoas com ideação suicida e também para pessoas que estão nesse período de ideação suicida. Tem o telefone, que é o 188, tem o site, tem e-mail, tem o chat, para quem não quer ligar, para quem não pode. Tem as unidades básicas de saúde, muitas delas prestam atendimento psicológico gratuito pelo SUS. Temos a assistência social pelos CRAS, que são centros de referência de atenção, de atendimento social, que podem acolher, pelo menos a ponta, não é terapia, mas eles podem fazer encaminhamentos e orientações.
Então, a gente está falando de um público que também está, de um modo geral, sabe, vulnerabilidade social e econômica. Então, esses também são meios para que se tenha atendimento. Leandro, também foi um prazer conhecer você, saber que você é capixaba, eu acho, né, daqui do Espírito Santo. Da E Gema. vamos, gente, obrigada mais uma vez. Alessandra, só complementando o que você falou, que você vai falar de um tema aí sobre rede social, né, suicídio, que o artigo 122 do Código Penal continua lá, é crime incitar ao suicídio, né? E agora a tipificação criminal para casos de redes sociais, mesmo que o que não se concretize o ato, continua sendo penas até 6 anos de cadeia e detenção, regime fechado. Então não adianta vir com a pessoa, né, expressando aquela dor em rede social, porque geralmente algumas pessoas usam Facebook, Instagram, como terapia e acabam desabafando, e aí vem aqueles comentários maldosos, tentando incitar a pessoa a ficar pior, ou vai lá, faz isso mesmo. Não pode, gente, isso é crime, incitar o suicídio. Então vamos ficar bem espertos, porque os crimes cibernéticos estão aí e a gente tem que ficar atento, não pode não. É E porque o agradecer, pessoal pensa que a internet é terra de ninguém, né? Sim. e é terra de alguém, sim, da justiça. E agradecer enormemente de novo o convite, dizer que a OAB está de portas abertas também para vocês, e essa live interdisciplinar está fomentando a discussão, e a gente está formando a opinião da sociedade civil, e isso é essencial para que falar sobre possa ir mudando aos pouquinhos a sociedade. Muito obrigado a vocês. Obrigada, gente. Olha, o pessoal está aqui agradecendo, elogiando também, falando que a iniciativa foi muito boa. Então, assim, temos vários elogios. O Jonathan falou que passou muito rápido. A gente É também isso. achou, Jonathan. Lembrem-se Prazer te disso, conhecer, queridos. Joyce. Prazer, gente, igualmente. Que alegria estar com vocês. Não percamos a esperança, tá? Lembrem-se, todos vocês que estão aí nos acompanhando, homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão. Essa é mais uma das tantas formas de nos manifestar afetivamente no mundo e de nos pensar enquanto seres humanos. Tá bom? Lembrem-se disso. Qualquer coisa pode nos procurar também, fica à vontade, a gente vai estar aí, né, nas nossas redes sociais disponíveis também para as pessoas poderem tirar perguntas, discutirem com a gente, tirarem dúvidas. Eu acho que é legal essa abertura também. Obrigado pelo aceite de estarem aqui partilhando conosco esse momento, tá bom? Que a gente possa se encontrar também em outros momentos na vida, se tudo der certo. Isso aí. A live fica Alessandra, te salva, vejo né, João? amanhã. Até Vai amanhã. ficar salva. Tchau, pessoal. Obrigada. Nada, imagina. Tchau. Vejo vocês amanhã.